Olá, amigo internauta, aluno CDF, nessa parceria CDF Tribuna do Norte. Novamente eu estou com vocês, eu sou o professor Reinaldo Fininho e hoje vamos trabalhar filosofia. Uma filosofia que está sempre no Enem, principalmente nos últimos 10 anos. A filosofia da interpretação da imagem, a filosofia das percepções, a filosofia que você tem que ir além do que se pede. Primeira dica para o aluno: vamos esquecer certas prerrogativas em dizer que o aluno não deve ir para o texto quando tem uma questão com imagens. Pelo contrário, você tem que ler a imagem, que ela vai se contextualizar em um texto, e após a leitura dessa imagem, você vem para as referências e assim para o texto. Daí você vai para as questões e vai dar show de bola, como o CDF e a Tribuna do Norte espera de você. A aula nesse momento será uma aula extrovertida, uma aula chamada estética filosófica. Questão de estética, do belo e do feio e do belo, do bonito, do interessante, do horrível, do pobre, do miserável. E nós temos que contextualizar essa vertente filosófica, principalmente na formação da imagem do homem e dos costumes culturais. Vamos comigo. Primeiro, a visão filosófica sempre vai nessa seguinte percepção: o belo é algo agradável, é aquilo que a gente vê, é aquilo que nos dá desejo, que nos incentiva em consumir, em ter, estar próximo. Já o feio é o marginal. A gente pode trazer para o século XXI da seguinte maneira: o agradável é a sociedade de consumo. É consumir os bens, os produtos e os serviços do mundo capitalista. Se eu estou consumindo, eu estou belo, eu sou da moda, eu tenho, eu deixo de ser e passo a ser o ter, onde o meu ter vai além da minha percepção de existência. E o feio, professor, é sempre marginal, é sempre ligado aos pobres, aos que têm menos oportunidades. Professor, aos que têm menos oportunidades? Sim, é aquele que não consome, é aquele que quando chega em alguns ambientes as pessoas vão, opa, olha logo. E ele não olha pelo ser, mas pelo ter. É o cabelo, é o brinco, é o piercing, é a tatuagem, é a roupa, é a forma de andar, é a forma de falar, é a forma de dizer. Vamos dar um exemplo sobre isso. Vamos dizer que você mora numa região distante do centro, uma região periférica, mas onde a classe média alta se concentra. E você namora um rapaz do outro lado da cidade, onde ele mora as prerrogativas sociais de violência e criminalização são enormes. Sua mãe vai recebê-lo porque você vai dizer: mamãe, hoje vai vir aqui meu namorado. Só que ele vem, sua mãe espera, faz aquele jantar, conforme a etiqueta capitalista exige. Aí vem aquele rapaz com uma sandalinha de dedo, uma bermudinha comum, uma camisinha do Flamengo, andando de maneira descontraída, totalmente relax. Sua mãe vai ter logo aquele primeiro susto, mas a etiqueta capitalista vai dizer que ela tem que olhar, recebê-lo, tratá-lo bem e rezar que ele vá embora logo. E quando terminar essa cerimônia ritualística, sua mãe vai chegar a você e vai dizer: minha filha, você está com algum problema. Esse rapaz não faz parte do nosso grupo social. Ele não tem uma estética favorável. Minha filha, pelo amor de Deus. Só que a sociedade capitalista, onde o mercado se torna o próprio indivíduo, que ele se materializa como mercadoria, você esqueceu de dizer à mamãe que o rapaz, apesar de morar num reino tão distante, longe do seu, ele tem um pai que tem uma loja de carro ou duas. E no outro dia ele vai buscá-lo com um carro. Diga-se de passagem, o carro do ano 2015, um carro moderno, um HB20. E ele buzina e sua mãe sai. A primeira coisa que vem à cabeça dela é: esse menino roubou. E ela vai perguntar: meu filho, de quem é esse carro? Ele diz: eu esqueci de dizer a senhora, foi meu aniversário semana passada. O papai esperou tirar a carteira de motorista e me deu um presente em um dos carros da loja. Sua mãe na hora vai fazer o que o mundo capitalista exige da estética. Vai dizer seu nome, vai dizer: filha, ande, seu namorado chegou, vem atender o rapaz, porque essa é a visão moderna do belo e do feio. Professor, vamos ver na história a visão do belo e do feio? Ok. Primeiro na visão grega, onde o belo era ligado sim à questão física.
Os jovens da Grécia, eles estudavam, eles treinavam para jogos de guerras e competições como os Jogos Olímpicos. Então eles tinham que ter força, tinham que ter destreza, tinham que ter agilidade. Era belo. Porém, o belo na Grécia, com a questão física, levava a honra de representar sua cidade-estado. Por isso que o louro é a coroa da vitória dos gregos. Mais belo, mais forte, mais atlético é a imagem do grego antigo. É por isso que os filmes e as trilogias ligadas ao cinema sempre trazem os gregos como homens altos, fortes, bonitos e, como diria nosso querido mestre Sócrates, sem quase nenhum conhecimento. Porque a estética do grego dizia que o belo é a força física, é a questão da honra e é o homem diferenciado. Professor, e o feio? O feio é aquele rapaz que ele não tem um físico perfeito, que ele é considerado uma anomalia social. E o que acontece com ele, professor? Ele é uma desonra. E por isso que na Grécia, alguns jovens que não tinham o padrão de estética logo ao nascença, eles eram levados para certos desfiladeiros e jogados para longe da sociedade. Um exemplo disso, a mídia moderna traz no filme 300, onde mostra a força e a destreza do físico e da esperteza e do militarismo espartano, onde um dos seus patrícios, ele não tinha essa destreza e ele foi jogado para longe da sociedade. Professor, ok, quer dizer que isso continua na humanidade? Claro, avançamos em tempo e espaço, chegamos à era medieval, onde o belo é uma questão de bondade, é uma questão de santidade, é uma questão de honra, é uma questão de força, de revitalização de costumes. E o feio, é ligado ao demonismo, ao capeta, ao coisa ruim, ao que não presta, ao que não segue as filosofias da igreja, é aquele herege, é aquele que se porta fora dos costumes da sociedade. Fininho, vamos abrir um parênteses. Essa questão de demonização do anjo Lúcifer, como é que a gente pode discutir isso? Simples. O contexto de céu e de inferno, de beleza e de feiura, o contexto de estar bom ou ser santo, ou puro, ou impróprio, ou ilegal e imoral, é um contexto grego. Então essa demonização faz parte da formação grega de pensamento. O anjo de luz, quando ele é punido em sua sociedade celestial, ao chegar no reino dos homens, ele é demonizado, ele ganha chifres, ele ganha rabo, ele ganha patas, ele ganha tridente, porque é simplesmente uma visão de que o feio não presta. O feio faz insurreições, o feio é mau e o feio é perverso. Professor, mas na Idade Média se falava dos castelos. Como assim, professor? Se falava das igrejas. É a visão da dicotomia em relação ao pensamento do belo e do feio. À noite, os castelos, os mosteiros, os conventos, os cemitérios, eles eram assustadores. Ninguém passava por lá, porque era ligado ao medo do desconhecido. Já com a percepção do dia, da luz, da honra, os castelos e as igrejas, durante o dia, eram coisas belas de se ver. A honra dos homens medievais, suas armaduras brilhantes, a postura das mulheres, dos filhos, o respeito às tradições da igreja. Professor, que bom, nós vimos isso. Antes de chegar no século XXI, a gente pode interpretar a visão do feio e do belo? Claro. Primeiro eu vou apresentar para vocês Immanuel Kant, com a visão do feio e do belo, onde ele diz que tudo isso faz parte do objeto. Ou seja, o homem, quando ele tiver a sua maioridade, internauta e aluno CDF, essa maioridade é a maioridade de pensamento. Ele vai ter o poder de escolha do que é belo e do que é feio. Onde o belo, para ele, é bom. E o feio pode ser mau. Ou vice-versa, depende muito da percepção. Vamos fazer um caso que todos nós, como éramos crianças, percebíamos na nossa infância. Vou falar de um jovem que ele estava preso nas catedrais de Notre Dame, devido à sua forma física ser diferenciada. E vendo durante a noite o dançar dos ciganos na praça, durante o dia as manifestações culturais, ele olha uma bela cigana e se apaixona por ela. Eu estou falando do jovem Quasimodo.
e da nobre Esmeralda, do Corcunda de Notre Dame. Mas com o desenrolar da história, como vocês bem sabem, Esmeralda percebe que a feiura de Quasimodo poderia lhe dar a paz e o conforto de uma bela proteção e da amizade. Ou seja, o belo e o feio, na visão de Kant, vai muito da sua maturidade de pensamento racional. Para algumas pessoas, o belo é o que satisfaz e o feio não satisfaz. Kant diz que a maioridade vai lhe dar a percepção correta do que é bom e do que é mal, do que é belo e do que é feio. Ou seja, o poder de escolha do belo e do feio. Vamos fazer um caso do século XXI? Menina, vamos para a festa. Vamos. Mulher, olha, aquele rapaz é a coisa mais linda do universo. Mas ele só vai dançar comigo se eu levar você para dançar com o amigo dele. Mas o amigo dele parece um resultado de liquidação, onde a pessoa sai do supermercado, rasga a sacola e o carro passa por cima. Você vai fazer o quê? Só que aí você vai dançar com um amigo por causa da sua amiga. Mas com o desenrolar das horas, sua amiga vem a você e diz: mulher, ele me bateu, ele tentou fazer coisas que eu não permiti. Aquele bicho é um nojento, mas ele não era tão belo. E esse, o feio, tá bem, já quer ir lá em casa, já me chama de meu amor, já diz que eu sou a bolinha de ouro, meus olhos, meu colírio, já diz que eu moro no coração dele e não pago aluguel. Essa é a percepção do feio e do belo que você tem que ter no pensamento de Kant. Professor, vamos fazer isso com a história? Vamos. Na história, vamos usar Hegel. Como assim, professor? A questão de tempo e espaço. Mais uma vez, o professor Reinaldo Fininho fala sobre tempo e espaço. Como assim, professor? O tempo e espaço vai modificar a questão cultural. O tempo e espaço vai dizer que as moças anglicanas tinham que ser robustas, com seus seios grandes e fartos, e tinham que mostrar suas silhuetas. No século XX, as moças começaram o processo de emagrecimento. No século XXI, o modelo é o americanizado, onde mais magra, com óculos, cabelos longos, mostra a forma de pensar e de agir da mulher. Como assim, professor? Depende muito do sistema. Sistema esse ideológico que você está inserido, que você vai ver o que é belo e feio. Por exemplo, o professor que vos fala, eu sou um desejo em pessoa. Claro que para a visão das pessoas que gostam de pessoas king size, eu sou o que eu gosto de definir como uma delícia ao quilômetro quadrado, perfeitamente elevada à raiz quadrada da 10ª casa decimal. Então eu sou perfeito na visão das pessoas que gostam de pessoas king size. Mas outras pessoas podem dizer: pelo amor de Deus, professor, deixe desse pensamento. Mas é a visão da história: alto, magro, loiro, branco, cabelo preto, cabelo verde. Porque hoje é a modernidade cultural. Isso vai mudar. Professor, deu um exemplo? Lógico. Os biquíni dos anos 60. Os biquíni dos anos 60 eram verdadeiros vestidos. A moça não podia mostrar muita coisa. Os biquínis de hoje, mais minúsculos filosoficamente, mais chamam a atenção. Porém, meninas, o aconselho do tio Fininho: a história diz que você vai além da percepção de corpo, tempo e de espaço. Ou seja, quem foi que disse que a mulher tem que exibir o corpo para ser desejada pelo homem? Saia dessa. É uma dica CDF, Tribuna do Norte, que diz a você: para ser desejada tem que ser inteligente e se pôr como uma verdadeira dama. Isso vai evoluir. Professor, até na parte sexual, lógico, os tabus sexuais mudam com o tempo e com o espaço. Vejam hoje a questão da separação. Os casamentos não são mais prolongados, a procriação é pequena. Eu sou de uma família que meu avô teve 19 filhos, uau, e o pai dele teve 45. Hoje, cada vez mais, o sistema exige que você tem que ter mais controle de natalidade. E a visão de Foucault, também trazendo à tona tempo e espaço, nós contextualizamos com a Idade Média e com, presta atenção, as paranoias da sociedade. Como assim, professor? Sempre o belo é a segurança. Então o belo é a proteção, o belo é o desejo, o belo é o bom, o belo é o consumo, o belo é os muros e as grades de sua casa, onde você tem que se proteger do feio, porque você delimita seu espaço de atuação. E o feio, professor? O feio é a insegurança. O feio é o controle das instituições que não deixam você pensar. É a falta de segurança urbana, é a marginalização, é a criminalização, é a violência contra a mulher, a violência contra o idoso. Professor, mas isso vai muito do ponto de vista, claro, vamos fazer um exemplo, a questão da seca.
A seca é feia? É, professor. Ela é vista como um fenômeno feio. Mas a seca também pode ser bela. E, professor, não estou entendendo. Vem comigo. Feia no sentido dos males, da fome, da miséria, para o homem sertanejo, o homem do campo, o homem trabalhador, o nordestino. E bela, bela para os grupos políticos. Que historicamente comandam o nosso país e eles mantêm as oligarquias. Porque olha para mim, seca traz voto, traz poder, traz status, traz dominação e traz continuidade de ciclo. Então tenha muito cuidado com essa percepção do belo e do feio. Vamos trazer para o século XX. Professor, a corrupção do século XX é bela ou feia? Depende muito do objeto e da visão de quem está percebendo. No século XXI, a corrupção é bela ou feia? Depende do objeto. Professor, então, o que muda, querido, não é a visão do homem, é o sistema que faz ele enxergar como o sistema quer o belo e o feio. No século XX tivemos uma guerra, duas guerras, desculpe. Tivemos guerras por questões de etnias, de posicionamento, guerras ideológicas. E no século XX nós temos o quê? Nós temos preconceitos, discriminações, xenofobias, terrorismo, imagens marcantes de revistas, de jornais. Temos a Primavera Árabe, que para o mundo árabe está sendo como uma feiura capitalista. E para o mundo americano está sendo o quê? O avançar da democracia. Então, queridos, mais uma vez vamos recapitular essa aula. CDF, Tribuna do Norte, oferece para vocês o caminho filosófico para o seu sucesso, para a sua conquista. Vamos lá, trabalhamos nesse momento a questão do feio e a questão do belo em estética filosófica, onde os conceitos mudam de tempo e espaço, com as visões clássica grega, a visão da filosofia medieval, a visão de Kant, Hegel e Foucault, em relação ao belo e o feio. Professor, para que isso? Quando você pegar uma questão onde vier com imagens, você saber interpretar a visão do feio e do belo. Ler a imagem corretamente. Fininho, ler a imagem, claro, a imagem se materializa em um texto. E entender de que se trata. Querido, então uma dica que eu tenho a você. Muito cuidado com as charges, muito cuidado com imagens, na interpretação do conceito estético filosófico. Eu sou o professor Reinaldo Fininho, estou finalizando essa aula. Aquele abraço, aquele beijo aos internautas, nossos queridos alunos do CDF, a parceria com a Tribuna do Norte. E espero, torço e creio que daqui a 15 dias, na realização do Enem, você terá o sucesso da beleza de uma boa nota. Aquele abraço, aquele beijo, até a próxima.